para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo, e estou aqui mais uma vez com vocês, fazendo parte deste incrível projeto que foi pensado pela Prefeitura Municipal de Rosário e está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação. Que projeto é esse? Vocês já conhecem. É o projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Estamos mais próximo ainda de vocês. Estou agora na sua casa juntinho com você. E nós estamos aqui todas as quintas-feiras para termos um momento muito especial. Eu sempre vou trabalhar com vocês língua portuguesa, mas algo bem diferente que nós chamamos de descritores do SAEB. Então, hoje nós teremos a nossa aula de número 2 e é a continuação do D1, descritor número 1. Já nós vamos relembrar o que é essa história de descritor, o que é esse tal de D1. E como vocês já sabem, nós vamos iniciar da forma que nós sempre iniciamos, que é com a nossa hora da leitura. E eu trouxe para vocês o livro do José Carlos Aragão, É Tudo Lenda. Tem várias historinhas aqui. Eu vou ler uma historinha para vocês. É a historinha chamada Amanhã. Houve um tempo em que as manhãs não existiam, só havia tarde e noite. Aquela época, a noite era muito longa, costumava acordar tarde, dormindo até chegar à tarde. Além disso, era muito esquisito acordar todo dia já na hora do almoço. Então foi inventada a manhã, que se espremeu entre as duas e passou também a inaugurar oficialmente os dias. Por isso a manhã sempre acorda cedo com os primeiros raios do sol. Aliás, é amanhã que apresenta o sol às janelas antes dele entrar no quarto e ficar tentando tirar a gente da cama. Nem por isso, no entanto, amanhã é chata, antipática ou intrometida. Pelo contrário, é ela que anuncia cada belo e novo dia que a gente tem pela frente para viver. Manhã, em geral, tem a cor dourada do sol, pelo menos quando ela não resolve tomar banho logo cedo e aparece cinzenta, toda chuvosa. Manhã também tem cheiro de pão quentinho e de café. Manhãs costumam ser ainda muito barulhentas. Umas começam com o galo cantando em cima da cerca, outras com o sino badalando na torre da igreja. Outras ainda com sirene de fábrica apitando ou então com carros buzinando. Mas as melhores são aquelas que começam com a voz da nossa mãe dizendo: "Acorda, filho, que o café já está na mesa." Gostaram dessa historinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, por isso eu selecionei ela para trazer para vocês. E qual é o objetivo dessa leitura que eu sempre faço para vocês? É para estimular o gosto pela leitura. Quando aprendemos a ler, quando nós já sabemos ler, parece que é um mundo novo que se abre em nossa frente, né, aos nossos olhos. E a gente sempre vai precisar treinar a leitura. Então, para que eu seja um bom leitor, eu preciso sempre fazer o quê? Treinar minha leitura, ok? Vamos então recapitular o que foi que nós vimos na semana passada para poder a gente começar a dar continuidade a tudo. Olha só, na semana passada eu expliquei para vocês o que seria esse tal de SAEB, né? Então, nós vamos relembrar um pouquinho o que é esse SAEB, né? SAEB é uma sigla, eu tenho aqui, ó, quatro letrinhas que significa o quê? É Sistema de Avaliação da Educação Básica aqui do Brasil. Então, todos vocês, ali no finalzinho do ano, a gente vai avisar com antecedência, né? Quando é que esse período de avaliação vai acontecer, todos vocês vão passar por essa avaliação.
quem são avaliados, né? Quais são os alunos que são avaliados? Os alunos do 2º ano, do 5º ano, que são vocês, os alunos do 9º ano e até o pessoal da 3ª série do ensino médio. E é a partir dessas avaliações que vão se buscando novos parâmetros para que a nossa educação consiga percorrer um caminho muito bom por aí. E até para saber também como é que vocês estão saindo dos anos iniciais. Vocês sabem que se vocês estão finalizando esse ano, os anos iniciais do ensino fundamental. E ano que vem você já vai para o 6º ano. Então você vai iniciar ali os anos finais do ensino fundamental, tá certo? Então o nosso trabalho aqui vai ser exatamente explicar um pouquinho, preparar vocês para essa avaliação do SAEB. E olha só, e nós sempre vamos falar em descritores. Quando eu falar em D1, D2, D alguma coisa, sempre o D significa o quê? Descritor. É uma habilidade que vai ser cobrada nessa avaliação. Olha só, o que são os descritores? Eles descrevem as habilidades que serão avaliadas na prova SAEB. Essas habilidades estão distribuídas em todos os conteúdos do ensino fundamental. Ou seja, estamos trabalhando para reforçar o que vocês já aprenderam e o que vocês estão aprendendo na escola mesmo à distância. Então, olha só, essa prova do SAEB não vai ser avaliado apenas o conteúdo, né? Tudo que vocês estão aprendendo aqui no 5º ano, mas tudo que você vem aprendendo desde a educação infantil. Afinal de contas, a educação nós sabemos que ela se dá nessa corrente, né, que vem lá desde o infantil até vocês chegarem aqui. Então, para que vocês possam ser avaliados em determinadas habilidades, outras habilidades já precisam ter sido trabalhadas com vocês. Né? Essas primeiras habilidades que nós estamos vendo sobre a questão da leitura, por exemplo, eu já preciso que você esteja agora no 5º ano lendo e já fazendo esse trabalho de interpretação. Mas nós sabemos que a nossa realidade não é bem assim. Nós temos vários alunos no 5º ano que estão aprendendo a ler. Sempre há tempo, então a gente tem que correr contra esse tempo para alfabetizar cada um de vocês, para todo mundo fazer uma avaliação excelente, tá bom? Então, vocês vão ser avaliados em tudo que vocês viram durante todo o ensino fundamental, tá bom? E o que nós temos mais aqui? Como eu disse para vocês, nós temos uma matriz de referência, não são todos os conteúdos que serão cobrados nessa avaliação. Vai ser cobrado apenas português e matemática. Algumas questões específicas, porque a quantidade de conteúdos, de áreas de conhecimento que nós temos para trabalhar com vocês no 5º ano é muito vasta, não é apenas português e matemática, tá? Então, nós estamos trabalhando o primeiro tópico, que é o procedimentos de leitura. Então, para eu trabalhar procedimento de leitura, eu parto do pressuposto que você já está lendo. Se você ainda não está lendo, não tem problema não. A gente vai fazer o quê? É correr contra o tempo para garantir essa leitura, tá bom? E o que nós vimos na semana passada e vamos continuar hoje, finalizando hoje, o descritor número 1, né? Então, o D, que eu digo que é D1, é descritor número 1. E o que ele fala? O que ele traz para você? O que a gente vai precisar, vai cobrar de você nessa avaliação? Eu preciso que para você localizar informações explícitas em um texto. Ai, professora, eu sei o que é localizar, eu sei o que é informação, eu sei o que é texto. E o que são explícitas? Explícita é algo que está ali bem claro, bem visível, bem declarado. Então, em um determinado texto dos mais variados gêneros, existem algumas informações que estão bem na sua cara, né? Estão bem ali visíveis. Essas são as informações explícitas que você vai precisar ler o texto, olhar o texto e identificar, tá bom? O que mais que nós temos sobre esse D1, né? Então, de que forma você pode localizar informações que estão explícitas em um texto, né? Você vai ter ali um determinado texto e você precisa localizar essas informações explícitas. De que forma? Retomando a leitura do texto. Você vai ter o texto em suas mãos, né? À sua vista, para que você possa retomar a leitura dele, até você perceber onde está aquela informação que está sendo solicitada.
localizando as informações objetivamente. Por exemplo, o título do texto, o gênero textual, dependendo do layout que ele está ali, do formato que ele está, você identifica logo qual é o gênero textual. Se é uma fábula, se é uma receita, se é uma carta, se é de repente um bilhete. Não é interpretação. Tem um outro descritor para trabalhar a interpretação. Não é esse descritor aqui, tá? Procure palavras-chave ou informações principais no texto. E estamos trabalhando com vários gêneros textuais. Então, a tia Fernanda não vai chegar aqui especificamente trabalhar com fábulas ou trabalhar com poema. Nós vamos trabalhar com todos os textos em geral. E o nosso objetivo é trabalhar esses descritores. Neste caso, localizar a informação explícita em um determinado texto. E o que nós vimos na semana passada, eu deixei uma atividade para que você fizesse, e essa atividade foi que eu pedi que você elaborasse um pequeno texto falando sobre as suas férias. E o que eu queria que você fizesse nesse texto? Você desse um título para o seu texto, que não fosse só as minhas férias. Ô, gente, eu sei que vocês têm criatividade, né? E eu pedi também que vocês destacassem 2 palavras que vocês considerassem super importantes, que fossem principais no seu texto. Eu sei que alguns de vocês colocaram como palavra principal, como palavra-chave, essas 2 bem aqui: diversão e alegria. Até porque quando eu falo em férias, geralmente eu falo de algo que eu me divirto muito e que me traz muita alegria. Mesmo durante esse período de pandemia, as nossas férias não foram como foram as outras férias, né? Mas nós tivemos o nosso momento de férias. Então, essa atividade foi para que você treinasse a sua produção textual, e eu ainda pedi mais, que você treinasse bastante a leitura de pequenos textos, tá certo? Então, vamos avançando um pouquinho, treinando agora esse descritor, né? Essa habilidade que é identificar essas informações que estão explícitas. Eu sempre vou explicar o que é o descritor, explicar a habilidade e trazer atividades práticas para a gente identificar o que é solicitado, tá bom? Então vamos lá, nossa primeira atividade de hoje, texto. Claro que é o texto porque é para localizar informações que estão ali claras no texto. O título do nosso texto é O Urso e as Abelhas. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, ela deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras, na esperança de destruir a colmeia. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. Então vamos lá, algumas características deste texto. Qual é o título deste texto? Está logo visível e bem destacado, que é O Urso e as Abelhas. Quantos parágrafos esse texto tem? Se eu fizer uma pergunta dessa para vocês, para você responder, você tem o texto aqui em sua vista, né? À sua vista, para que você possa conferir e saber certinho a resposta. Ele tem quantos parágrafos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele tem quatro parágrafos. Ele fala sobre quem? Sobre um urso e uma abelha, né? E abelhas, né? E algo aconteceu ali. Agora, qual é a informação que eu quero de vocês para a gente analisar o D1? Pronto, a questão é essa, bem aqui. Como o urso conseguiu se salvar do enxame de abelhas? Você não tem como você saber de qual texto, porque você acabou de pegar o texto, né? Mas você já vai lembrar logo. Conseguiu se salvar. Em toda a história existe a parte do salvamento. Nessa história aqui tem a parte do salvamento. E ela não está no começo do texto, ela já está no finalzinho do texto.
Então eu já corro, eu leio novamente todo o texto, né, até localizar essa informação, mas eu já posso ir logo lá no finalzinho. Se está falando de salvamento, então algo aconteceu e ele se salvou, né? Então, como foi que o urso conseguiu se salvar do enxame de abelhas? Vamos ao último parágrafo. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça no lago. Então, de que forma o urso conseguiu se salvar? Mergulhando de cabeça em um lago. Vamos então agora analisar as respostas, as alternativas que nós temos. Letra A, ele mergulhou de cabeça no lago. Letra B, ele fugiu do enxame a toda velocidade. Realmente, ele fugiu do enxame a toda velocidade, mas não foi isso que salvou ele. Letra C, ele arranhou o tronco da árvore. Ele realmente arranhou, mas não foi isso que salvou ele. Inclusive, foi ele arranhar o tronco que fez o enxame todo ir atrás dele. Letra D, ele topou com um tronco no caminho. Isso já foi no começo do texto. Então, qual é a resposta certa aqui? O que foi que salvou o urso? Foi o fato dele ter mergulhado de cabeça num lago. Então, é a alternativa A. Essa é a alternativa correta. Uma informação que está explícita no texto, ó. Ele mergulhou de cabeça num lago, ok? Primeiro exercício, vamos agora ao nosso segundo exercício. Nota 10 para quem acertou aí. Vamos verificar então agora. Pronto, um outro texto, né? O disfarce dos bichos. Vamos lá então. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu as asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. Esse aqui é um texto do Maviael Monteiro. Então vamos lá, antes de irmos para a nossa questão, vamos analisar algumas situações. Qual é o título do texto? O disfarce dos bichos. Esse texto ele tem quantos parágrafos? Ele tem 1 parágrafo, 2 parágrafos, ele tem 3 parágrafos. E ele fala sobre o quê? Sobre os bichos se disfarçarem na natureza, não é isso? Pois então, vamos ver qual é a questão que é solicitada sobre esse texto bem aqui. Então, nós vamos agora à questão, né? Qual é a questão? O texto que é grandão e uma questão pequena. O bicho-pau, ele se parece com o quê? Então, eu preciso ir no texto, verificar onde está essa expressão, para eu saber com que ele se parece e verificar qual é a alternativa correta. Vamos lá no texto, primeiro parágrafo. Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho, que pode ser confundido com o graveto. Então, eu já tenho a informação de que o bicho-pau, ele se parece com um galinho, né? Vamos, então, agora analisar as alternativas que nós temos aqui. Letra A, ele se parece com uma florzinha seca? Já sabemos que não. Ele se parece com uma folhinha verde? Também não. Ele se parece com um galinho seco? E aí? E na letra D, ele se parece com um raminho de planta. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é, ele parece com um galinho seco. A alternativa é a letrinha C, ok? No texto ele não traz a palavra seco, mas a gente já sabe que é o galinho, tá bom? Vamos lá para a nossa terceira atividade. Ok, eu tenho aqui um texto e olha só o que diz. Pipoca. 2 xícaras de milho de pipoca, 1 colher de manteiga ou óleo e sal a gosto.
Coloque a manteiga ou o óleo numa panela grande e leve ao fogo forte. Junte o milho e mexa sem parar. Quando o milho começar a estourar, tampe a panela e abaixe o fogo para não queimar. Observação: se gostar de pipoca doce, faça uma calda de açúcar em ponto de fio e jogue as pipocas que já devem estar prontas. Misture bem, esfrie e sirva. É um texto do Emanuel de Carvalho Reis. Deu até uma fominha agora, né? Uma fominha de pipoca. E aí, esse texto aqui, qual é o título dele? Pipoca. Ele está falando sobre como fazer o quê, gente? Como fazer uma pipoca. E geralmente esse tipo de texto que ensina a gente a fazer alguma comida, a gente chama de quê esse texto? De uma receita. Então vamos verificar qual é a questão que é solicitada para a gente. Esse texto ele quer saber qual é o tipo do texto aqui, qual é o gênero textual. Então, é um classificado? É uma receita? É um bilhete ou é uma notícia? Você já vai matar de cara que é o quê? É uma receita. Por que é uma receita? Porque a receita ela tem duas partes principais, que são os ingredientes e o modo de preparo. Mesmo que eu não tenha colocado aqui a palavra ingredientes, você sabe que aqui são os ingredientes e logo em seguida o modo de preparar esses ingredientes. E aí, nota 10 para quem acertou. É uma informação que está explícita bem na nossa cara que é uma receita. Outro texto que eu tenho aqui, baleia azul e humanos. Eu tenho aqui uma tabela, essa tabela ela tem 9 células, né? Ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Na primeira coluna eu tenho a informação, o tamanho do corpo e o peso do cérebro. Na segunda coluna eu tenho a baleia azul, que no caso o tamanho do corpo dela são 35 metros em média. E o peso do cérebro da baleia azul são 7 quilos em média. Terceira coluna, eu tenho aqui essas informações dos seres humanos. O tamanho do corpo de um ser humano, em média, é 1,70 m. O peso do cérebro de um ser humano é, em média, 1,3 kg, né? Então, aqui, ó, eu posso estabelecer um comparativo para saber, por exemplo, quem tem o corpo que é um pouco maior, ou então um corpo um pouco menor, o tamanho do cérebro maior ou menor. Por que essas questões específicas? Porque é exatamente isso que o texto está trazendo para a gente. Então vamos lá. De acordo com esse quadro, acima de 35 metros Então eu já venho aqui no quadro e eu vejo o que é que tem acima de 35 metros, né? Que é 35 metros em média. Bem aqui, ó. É uma informação sobre a baleia azul, é o tamanho do corpo da baleia azul. Vamos então lá. Letra A, é o peso do cérebro da baleia azul? Não. Letra B, é o peso do cérebro do homem, do ser humano? Não. Letra C, é o tamanho do corpo da baleia azul? É, exatamente. E a letra D, é o tamanho do corpo do homem, do ser humano? Não. Então, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Então, essa informação está explícita nesse quadro aqui, nessa tabela pra gente. Vamos lá para a nossa atividade, outra atividade. Olha só, outro texto também. Olha o que ele traz pra gente. O papagaio especial. Olha só. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. Se levantar a patinha direita, ele fala inglês. Se levantar a patinha esquerda, ele fala francês. E se eu levantar as duas patinhas? Aí o papagaio respondeu: aí eu caio. É uma o quê? Que tipo de texto é isso aqui? É uma piada, né? E qual é o título dessa piada? Qual é o título desse texto aqui? O papagaio especial, ok? Vamos lá então ver qual é a questão que nós vamos analisar no texto. O título dessa história é O Papagaio Especial, porque o papagaio
Então, o papagaio, ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele tem uma característica diferente. Qual é essa característica diferente? O texto traz que é o quê? Olha só. Queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. O que é bilíngue? Bilíngue, bi vem de dois, né? De duas, e língua, língua. Então, é um papagaio que fala duas línguas. Uma pessoa que é bilíngue, ela fala duas línguas, né? Com fluência. Então, no caso, o papagaio é bilíngue. Ele tem duas línguas, né? No caso, quais são as línguas? O inglês e o francês. Muito chique esse papagaio. Então, o papagaio é especial porque ele caía ao falar? Não. Ele era bilíngue? Sim. Ele era engraçado? Ele era engraçado, mas não é o caso, né? E ele levantava as patinhas? Não. Então, qual é a alternativa correta? O papagaio, ele é especial porque ele era bilíngue, ok? Olha só como é uma informação que está no texto. Eu só preciso ter o cuidado de voltar lá no texto para buscar, para colher essa informação. Era bilíngue, exatamente. Vamos lá então para mais outra questão. Olha só, leia o texto abaixo. O colecionador de borboletas. Era uma vez um homem que morava numa torre muito alta, no meio de uma floresta, longe de qualquer outra casa. Da sua torre, em dias muito claros, ele podia avistar a cidade vizinha, cheia de casas e pessoas. Se olhasse para baixo, podia ver as copas das árvores, mas ele nunca pensava em árvores, nem em pessoas. Seu pensamento estava sempre voltado para uma só coisa: borboletas. Sempre à procura de novos espécimes, a única coisa que o interessava era apanhar sua rede e aventurar-se no coração do bosque solitário. Esse é um texto do Fúvio Testa. E aí, qual é o título desse texto? O colecionador de borboletas. Quantos parágrafos esse texto tem? 1, 2, 3, 4 parágrafos. Ele fala sobre o quê? Sobre uma pessoa que gostava de colecionar borboletas. Informações que estão bem na nossa cara, né? Agora, qual é a questão que nós vamos analisar? O homem morava onde? Onde é que ele morava? Vamos então lá no início do texto. Olha só. Era uma vez um homem que morava numa torre muito alta no meio de uma floresta. Então vamos ver aqui quais são as alternativas que foram colocadas pra gente. Letra A, na cidade? Não. Letra B, na fazenda? Nem fala em fazenda aqui. Letra C, na floresta? Fala em floresta. Letra D, no parque? Não. Então a gente já sabe, ele mora numa torre muito alta, mas em que localidade? Em uma floresta. Então vamos lá ver se está correto. Exatamente, alternativa C. Ele mora em uma floresta. Pronto, a informação está logo no início do texto. Você só tem que ter cuidado e atenção de voltar ao texto e verificar essa resposta, tá bom? E temos também mais uma questão, que é a atividade que você vai fazer agora, que a tia Fernanda vai deixar para você, tá bom? Terminamos as nossas atividades de hoje, de analisar onde está esse D1, onde é que nós podemos encontrar esse D1, e uma atividade que eu quero deixar para vocês. Na semana passada, no dia 6, nós tivemos um dia muito especial para a nossa cidade, que foi o aniversário de 401 anos de nossa cidade, Rosário, não é? Então, eu quero que vocês façam uma homenagem à cidade de vocês, à cidade de Rosário. O que eu quero que você faça? Elabore uma homenagem à cidade de Rosário. Pode ser um pequeno texto, um poema ou um desenho. Eu só preciso que você elabore algo para homenagear a sua cidade e apresente ao seu professor. Mande para o seu professor ou para a sua professora, tá certo? Qual é o tema principal desse material que você vai elaborar? Homenagem à cidade de Rosário que fez aniversário, ok? Então, essa atividade e outra observação.
treine bastante a leitura de pequenos textos, tá bom, meus amores? No mais, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, quem está acompanhando agora pela TV Rosário, quem puder depois também, se não deu tempo, corre lá no canal do YouTube da CEMED, que nós também estamos lá. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Livre para todos os públicos.